Tiago 1, versículos 12 até o versículo número 15. Tiago 1, 12 até o versículo número 15. Assentados mesmos como os irmãos, as irmãs estão. Diz o seguinte, a palavra de Deus, Tiago 1, 12 até o versículo 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Até aqui, até o versículo 15, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, eu queria introduzir a nossa lição de hoje contando uma história, e aqui uma história real, uma história verídica, acerca de um certo personagem que nós encontramos na história, ou seja, Marco Antônio. Marco Antônio, irmãos e irmãs, foi um célebre militar e também um político romano. Ele foi um célebre militar e um político romano. Ele viveu entre os anos 83 até o ano 30 a.C., antes do nascimento do nosso Salvador. Marco Antônio, ele era reconhecido também por ser um exímio orador. Tanto é que ele era reconhecido em Roma como a garganta de prata de Roma. A garganta de prata de Roma. Ele possuía várias virtudes, várias qualidades. Era um homem brilhante, um líder forte, um líder arrojado, um soldado valente e também um soldado corajoso. Por causa disso, ou seja, dessas suas virtudes, dessas suas qualidades, o imperador Júlio César, que era também tio em segundo grau de Marco Antônio, decidiu fazer dele o seu principal representante político em Roma, no Império Romano, inclusive visando que Marco Antônio o sucedesse no trono, no Império Romano. Contudo, apesar dessas virtudes e qualidades, Marco Antônio ele era um fraco por dentro. Era um homem de vida dissoluta, envolvido com vícios, envolvido com jogos, envolvido com mulheres. Só para nós termos uma ideia, como consequência dessa vida dissoluta que Marco Antônio ele viveu, antes dele completar 20 anos, pasmem, antes dele completar 20 anos, ele possuía uma dívida aproximada em 250 talentos, o que correspondia mais ou menos a 8 toneladas de ouro e prata. Se você pegar o valor correspondente à prata, hoje seria aproximadamente 15 milhões de reais. Se você pegar o valor correspondente ao ouro, seria aproximadamente 45 milhões de reais. Uma dívida acumulada nos primeiros 20 anos de vida por causa dessa sua característica de viver uma vida dissoluta, envolvido com vícios, envolvido com jogos, envolvido com mulheres. Tanto é que quando ele alcançou a idade de 25 anos, ele teve que fugir literalmente para a Grécia, para escapar dos seus credores. Conta-se que o tutor de Marco Antônio era um homem grego. Ele falou o seguinte acerca do seu pupilo, acerca do seu aluno. Abro aspas para o seu tutor: Marco, ó criança colossal, capaz de conquistar o mundo, mas incapaz de resistir a uma tentação. Capaz de conquistar o mundo, mas incapaz de resistir a uma tentação. Infelizmente, meus irmãos, minhas irmãs, essa descrição que a gente vê na vida de Marco Antônio, uma descrição real,
onde ele possuía algumas virtudes que o creditava a ser um grande líder. Por outro lado, ele possuía uma vida fraca em virtude de não conseguir resistir diante das tentações. Infelizmente, é uma descrição que também se aplica a muitos de nós nos dias de hoje. A gente pode observar, inclusive dentro do próprio meio cristão, que há muita gente boa, há muita gente talentosa, há muita gente habilidosa e extremamente capaz, mas, contudo, entretanto, é incapaz de dominar os seus desejos, é incapaz de dominar os seus impulsos e, por isso, em virtude dessa triste realidade, essas pessoas destroem grandes chances de conquista e plena felicidade para a honra e para a glória de Deus. Infelizmente, isso é uma triste realidade. E por causa disso, meus irmãos, minhas irmãs, na manhã de hoje, com a graça de Deus, a gente vai tratar acerca desse tema. Que tema? O tema da tentação. Até porque, conforme nós sabemos, na verdade, não só nós sabemos, mas também conforme nós experimentamos, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência aqui neste mundo, nós somos constantemente, por não dizer diariamente tentados. Diariamente tentados. É um problema, irmãos e irmãs, com o qual a gente lida desde o nosso nascimento, e quando a gente toma consciência do nosso pecado, a gente experimenta não só a força da tentação, mas também a gente experimenta a pressão da tentação em relação às nossas vidas. E aí nós podemos nos perguntar, e aí nós podemos nos indagar, mas o que é tentação, biblicamente falando? Qual o conceito, qual o seu significado, qual o entendimento que nós devemos ter em relação a esse aspecto da nossa vida? Mas não só isso, nós podemos também nos indagar, seria a tentação pecado? Quando nós somos submetidos a determinados testes, a determinadas provas, quando nós somos tentados, isso já diz respeito à tentação em si em nossas vidas, é o que nós iremos resolver ao longo do nosso estudo. Mas não só isso, quais são as manifestações mais visíveis? Quais são as manifestações mais práticas das tentações em nossas vidas? Quais são as áreas em que predominantemente nós somos tentados ao longo da nossa vida? E o mais importante, o que é que eu devo fazer? Quais atitudes eu devo tomar para que eu possa, pela graça de Deus, vencer as tentações em nossas vidas? Então, todos esses questionamentos, eles tentarão ser respondidos ao longo do nosso estudo na manhã de hoje, com a graça de Deus. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, dando sequência a essa série de estudos acerca dos problemas existenciais, hoje a gente vai trabalhar o seguinte tema: combatendo a tentação. Combatendo a tentação. Então, no primeiro momento, a gente vai ver uma pequena definição e aspectos da tentação. No segundo momento, nós iremos considerar aqui a relação que existe entre tentação e pecado. E, por fim, no último ponto, a gente vai considerar pelo menos 6 passos que nós devemos dar, 6 atitudes que nós devemos desenvolver para que a gente possa não só enfrentar, mas, repito, pela graça, vencer as tentações em nossas vidas. Então, vamos lá. Vamos seguir essa sequência, vamos lá, vamos trabalhar esses pontos. E aí no final, a gente abre para os irmãos, a gente abre para as irmãs, para que a gente possa aqui ter um momento de pergunta, um momento de complementação. Então, em primeiro lugar, definição e aspectos da tentação. Definição e aspectos da tentação. Abram aí, meus irmãos, abram aí, minhas irmãs, na carta de João. Inclusive, é o livro que a gente está lendo na nossa introdução na EBD. Carta de João, capítulo 2. A gente vai ler alguns versos desse capítulo. 1 João, capítulo 2, versículos 15 até o versículo número 17. 1 João, capítulo 2, versículos 15 até o versículo número 17. A gente vai concentrar a atenção no versículo 16, mas eu quero ler todo o contexto aqui para a nossa melhor compreensão. 1 João capítulo 2, versículos 15 até o versículo número 17.
Diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 16, atentem para esse verso. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Irmãos, irmãs, qual seria uma definição bem direta? Irmãos, irmãs, qual seria uma definição bem prática em relação à tentação? A gente podia definir tentação mostrando que tentação é tudo aquilo que nos atrai. Tentação é tudo aquilo que nos seduz, nos levando a desobedecer e desobedecer a palavra do Senhor. Então, ao pensarmos em tentação, que esse conceito, que essa definição fique impregnada na nossa mente e no nosso coração. Ou seja, repetindo, tentação é tudo aquilo que nos atrai, tentação é tudo aquilo que nos seduz e que nos leva a desobedecer a palavra de Deus, a desobedecer a palavra do Senhor. Quando a gente pensa nisso, a gente percebe que a tentação é uma triste realidade inerente à nossa vida, à nossa existência aqui na terra. Se você é um filho, se você é uma filha de Adão, naturalmente você é uma pessoa tentada ao longo da sua existência aqui nesse plano. Quando nós pensamos um pouco mais aprofundadamente em relação a isso, a gente percebe, irmãos, a gente percebe, irmãs, que o mundo, o diabo, a nossa própria carne, eles são bastante criativos na hora de nos tentar e nos levar a desobedecer a Deus, a transgredir a palavra e a palavra do Senhor. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, existem 3 aspectos da tentação que são mais notórios. Existem 3 aspectos da tentação que são mais presentes e que são uma realidade ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência. Se você voltar a sua atenção para esse texto de João, primeira carta, capítulo 2, versículo 16, você vai observar esses 3 aspectos da tentação que são mais presentes, que são mais constantes, que são mais notórios em relação às nossas vidas. Volte um pouco aí a sua atenção, mais uma vez, para o versículo 16. Olha só o que João nos diz aqui. Veja, porque tudo que há no mundo, aí ele começa a descrever a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, aqui João resume, aqui João sintetiza os 3 aspectos mais presentes, mais constantes da tentação na vida humana, na vida das pessoas. E é interessante, porque quando você observa esses 3 aspectos que são destacados aqui por João, você vai encontrar esses mesmos 3 aspectos na queda, quando o primeiro casal foi tentado. Você vai observar esses 3 aspectos sendo uma realidade na tentação de Jesus lá em João capítulo 4. O que é que esses aspectos eles têm em comum? Eles procuram incitar o nosso desejo, eles procuram incitar a nossa satisfação para que nós possamos ir de encontro à vontade de Deus e à vontade do Senhor. E aí fica a pergunta: quais são esses aspectos? Quais são esses aspectos da tentação? Em primeiro lugar, nós somos tentados, meus irmãos, minhas irmãs, em relação à satisfação da nossa carne. Nós somos tentados em relação à satisfação da nossa carne, da nossa estrutura material. É por isso que João diz: a concupiscência da carne, o desejo da carne, é uma primeira área, é um primeiro aspecto em que nós somos tentados ao longo da nossa vida aqui na terra, é promover satisfação à nossa carne. Vamos ver como isso é presente lá no Éden? Vamos ver como isso é presente lá na tentação de Jesus? Sem desmarcar esse texto aqui de João capítulo 2, abram aí, por favor, Gênesis capítulo 3. Abram aí, Gênesis capítulo 3,
A gente vai fazer aqui um rápido exercício bíblico aqui, mas vai ser interessante, porque a gente vai notar que, como dizia Salomão, não existe nada novo debaixo do céu. Nada novo debaixo do céu. Gênesis capítulo 3, versículo 6. O contexto anterior a gente já sabe, né? A queda de Adão, de Eva. Gênesis 3, 6, Jonatas. Olha só o que a gente vê na parte inicial desse verso. Veja, o primeiro aspecto da tentação, satisfação da carne, concupiscência da carne. Olha só o que acontece aqui no Éden, 5.000 anos atrás. Olha só o que acontece aqui, veja, Gênesis 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, para trazer satisfação à carne, concupiscência da carne. Vamos lá para Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Olha só, meus irmãos, como as coisas elas são bem marcantes nesse sentido. Cristo foi tentado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e lá por 40 dias ele foi tentado. Mas aí, esses três aspectos da tentação são registrados. Ele foi submetido a outras tentações, mas pelo menos essas três foram aqui registradas. Mateus capítulo 4, versículos 2 e também o versículo 3. Mateus 4, versículo 2 e versículo 3. Olha só. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Veja, qual foi a primeira porta que Satanás quis abrir? Qual foi a sua investida que foi registrada aqui no Evangelho de Mateus? Versículo 3, olhem só. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Satisfação física, satisfação carnal, é o primeiro aspecto das nossas tentações. Conforme nós vimos, Eva foi atraída pelo prazer que sentia em comer do fruto proibido. Por semelhante modo, conforme nós temos aqui em Mateus, Satanás, ele tenta Jesus investindo na fome que Cristo, nosso Senhor, sentia e na satisfação queria promover ao seu corpo se ele transformasse as pedras em pães. Então, meus irmãos, minhas irmãs, essa é a mesma realidade que nós nos deparamos, essa é a mesma realidade que nós enfrentamos. Há sempre um apelo na tentação para que a gente possa satisfazer a nossa carne, o nosso aspecto material. E aí nós observamos como isso é presente em casos de adultério, em casos de glutonaria e em tantos outros pecados que nós observamos na nossa prática diária. Então veja, qual o primeiro aspecto da tentação? Ele é apelar para a nossa satisfação. Em que área, especificamente falando? Na satisfação da nossa carne, concupiscência da carne. Mas é só isso que envolve as nossas tentações? É só esse aspecto que está presente ao sermos tentados? Não. Além de apelar para a satisfação da nossa carne, as nossas tentações, elas apelam também para a satisfação dos nossos olhos. Por isso João falou, concupiscência dos olhos. E mais uma vez, volte a sua Bíblia lá para Gênesis capítulo 3. Vamos ver que ao ser tentado ali pelo diabo, o primeiro casal também sofreu isso. Ou seja, foi promovida, foi oferecida a satisfação para os seus olhos. Veja, Gênesis 3, versículo 6, na sequência do verso. O texto diz o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e aí segue, agradável aos olhos. Agradável aos olhos. Mas não só isso. Vamos também para Mateus capítulo 4. Vamos ver que quando Cristo foi tentado, esse mesmo apelo lhe foi oferecido, ou seja, a questão visual. Mateus capítulo 4, versículos 5 e 6. Eu vou me demorar um pouco aqui nesse ponto, porque eu queria deixar esse aspecto aqui bem claro, essa verdade aqui bem clara. Mateus capítulo 4, versículos 5 e 6. Em primeiro lugar, o apelo para a satisfação da carne. Em segundo lugar, o apelo para a satisfação dos olhos, agradável aos olhos. E olha só o que nós temos aqui, Mateus 4, versículo 5, versículo 6. Veja, então o diabo o levou, no caso levou a Cristo, à cidade santa,
colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Meus irmãos, minhas irmãs, eu não sei se o fruto proibido era uma maçã. Eu não sei. Existe essa figura, né, que é criada na mente das pessoas. Uma coisa eu sei, que o fruto proibido, ele era muito agradável à vista. Era um fruto muito bonito de se ver. E é interessante porque é a mesma estratégia que o diabo usa aqui para laçar Cristo. Ou seja, ele saltar do pináculo do templo, ser sustentado por anjos, todo mundo vê aquele espetáculo fabuloso, extraordinário, e aí ficaria muito mais fácil de Cristo iniciar o seu ministério dessa forma. Ele é aquele que os anjos sustêm. Então veja, o apelo para se ver, o apelo visual. Então, nós também, nos nossos dias, somos sempre atraídos por aquilo que nós vemos, quer seja o parceiro dos outros, quer seja a beleza dos outros, quer seja os bens dos outros. Então há sempre esse apelo visual. Mais ou menos é como você vê nas peças de publicidade. Por exemplo, eu não sei se é assim hoje, porque agora existem algumas restrições, mas quando você vai ver, por exemplo, as propagandas de cerveja, via de regra, você encontra mulheres lá, e não feias, bonitas, e não vestidas, mas desnudas. Por quê? É um apelo visual, para que você se satisfaça naquilo ali e, consequentemente, você venha consumir o produto. Então veja, o segundo aspecto da tentação é esse: ele apela para a nossa satisfação visual, a satisfação dos nossos olhos. Então veja, as tentações vêm para tentar satisfazer os desejos da carne, as tentações vêm para tentar satisfazer os desejos dos olhos, mas não só isso. Em terceiro lugar, as tentações, elas procuram nos satisfazer em relação ao nosso ego, a satisfação do nosso ego, do nosso eu. Vamos mais uma vez para Gênesis capítulo 3. É interessante que é a mesma sequência de João: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. É a mesma coisa, a estratégia é a mesma. Muda os personagens, mas o tentador é o mesmo e o seu plano também ele é o mesmo. É interessante que esse estudo hoje pela manhã vai casar direitinho com um sermão à noite. Vão se encaixar. E não percam, vocês vão ver essa relação, sobretudo isso aqui. Veja, Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, veja, agradável aos olhos, e atentem, e árvore desejável para dar entendimento. E não era qualquer entendimento, era o mesmo entendimento de Deus, era o mesmo entendimento do Senhor. Como Deus, esta foi a proposta: sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só o ego, olha só a soberba, olha só a vanglória que rondaram o coração do primeiro casal. Seremos iguais a Deus, seremos iguais ao nosso Criador. Então, tomemos do fruto. Infelizmente foi o que aconteceu. E aí, depois de milhares de anos, acontece a mesma investida do diabo, agora não contra o primeiro casal, mas contra o Filho de Deus. Abram aí, Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9. Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9. Olha só, e aqui eu quero frisar, é a mesma sequência de João, que você observa em Gênesis, no primeiro casal, com o primeiro casal, que você observa aqui com Jesus. Mateus 4. Olha só, Mateus capítulo 4, versículo 8 até o versículo 9. Levou ainda o diabo, no caso a Cristo, a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, ou seja, o mundo, se prostrado me adorares. Então, a incitação do diabo foi isso, satisfação do ego. Cristo teria à sua disposição todos os reinos da terra, soberba, vanglória, orgulho. Então acontece também hoje. Nós somos tentados quando nós somos insuflados no nosso ego, no nosso eu, nos nossos desejos de sempre querer nos destacar em detrimento das outras pessoas e, se possível,
tomando inclusive o lugar de Deus na nossa vida. Isso é, na prática, idolatria. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o que é que fica aqui, resumidamente? Que são nessas 3 áreas, especificamente falando, que nós somos mais tentados na nossa vida: satisfação da nossa carne, satisfação dos nossos olhos e satisfação do nosso eu, do nosso ego. E o que é que fica aqui de lição? O que é que fica aqui de aprendizado? Que eu, você, todos nós devemos ficar atentos, mas atentíssimos mesmo com esses perigos que sempre rondam a nossa vida e que procuram nos estimular a pecar, que procuram nos instigar a ir de encontro à palavra de Deus, à palavra do Senhor. O orgulho, a satisfação carnal e também a satisfação visual. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, conseguir fechar essas 3 portas de investida do diabo contra a sua alma, você vai ter pelo menos 90% da sua luta ganha contra o diabo. Feche. Procure não satisfazer a sua carne, procure não satisfazer os seus olhos, procure não satisfazer o seu ego, que serão nessas áreas, especificamente falando, que o diabo ele atentará contra a nossa vida. Então, identifique, fique atento, feche a porta e assim, pela graça e para a glória de Deus, você vai prevalecer contra as tentações que se insurgirem em relação à sua vida. Então, em primeiro lugar, definição e aspectos da tentação. Em segundo lugar, o segundo ponto da nossa aula na manhã de hoje: distinção entre pecado e tentação. Diferenciação entre pecado e tentação. Meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos afirmar que a tentação ela é inevitável. A tentação ela é inevitável, mas a tentação em si, o ser tentado, não é pecado. Preste atenção nisso. É inevitável que nós sejamos tentados, que nós sejamos seduzidos a ir de encontro à palavra do Senhor. Ao longo da nossa vida, se nós somos filhos e filhas de Adão, isso naturalmente vai acontecer, isso constantemente vai ocorrer, isso diariamente vai se fazer presente na nossa vida. Mas o ser tentado em si não é pecado, não é pecaminoso. Ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação, aí sim é pecado. Conseguem perceber a diferença? Conseguem perceber a distinção? O ser tentado em si não é pecado, mas quando você cede à tentação, aí sim se constitui em pecado. E é importante a gente fazer essa diferenciação. Por quê? Porque infelizmente muitas vezes a gente se sente derrotado para lutar contra as tentações antes mesmo que elas surjam em nossas vidas. Muitas vezes a gente se sente derrotado em lutar contra o pecado muito antes dele surgir na nossa vida. Por quê? A gente mistura essas duas coisas. Não, elas estão relacionadas, mas não necessariamente elas são as mesmas coisas. Alguém já disse, eu achei interessante essa frase que foi falada, que explica bem a diferenciação entre pecado e tentação. Olha só essa frase, abro aspas: tentação é o tentador espiando pelo buraco da fechadura da porta da sua casa. Tentação é isso, é o tentador espiando pelo buraco da fechadura da porta da sua casa. Pecado é você destrancar a porta e deixar o pecador entrar, ou e deixar o tentador entrar. Então a diferença está aí. Você não evita que o tentador fique na brecha da sua porta olhando, mas você peca ao abrir a porta e deixar ele entrar. Aí sim é pecado. Então a gente não pode evitar, meus irmãos, a gente não pode evitar, minhas irmãs, que alguém olhe pelo buraco da nossa fechadura. Não, mas a gente pode controlar a nossa fechadura. A gente pode reforçá-la, a gente pode trancá-la, para que assim a gente não dê brecha ao tentador das nossas vidas. Então, todos nós fomos, todos nós somos, todos nós seremos e seremos tentados. Contudo, nós só pecaremos quando nós cedermos às tentações. E aí você pode perguntar, mas onde é que a gente pode encontrar confirmação para isso? Será que há algum respaldo? Será que há alguma base bíblica para que a gente possa chegar a essa compreensão?
tentação em si não é pecado, e sim o ceder à tentação? Sim, meus irmãos, sim, minhas irmãs. E eu queria lhes dar pelo menos duas razões, dois motivos que confirmam essa afirmação que nós fizemos. Ser tentado não é pecado, ceder à tentação, aí sim é pecado. E quais são essas duas razões? E quais são esses dois motivos? Em primeiro lugar, o ensino de Cristo. O ensino de Cristo. Abram aí, por favor, bem rapidinho. Lá no Sermão do Monte, na oração dominical, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Olha só o que Cristo ensinou ao nos ensinar acerca da oração. Veja, Mateus 6, 12 e 13. Existe certa relação entre pecado e tentação, mas elas não são a mesma coisa. Olha só, Mateus 6, versículos 12 e também o versículo 13. Olha só o que Cristo ensinou aqui quando Ele nos deu um modelo de oração. Ele fala, versículo 12: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Versículo 13: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Veja que pecado a gente confessa, tentação a gente pede por libertação. Perceberam a diferença? Perceberam a distinção dentro da oração, do modelo de oração que Cristo aqui nos ensina? Em relação ao pecado, qual é o pedido? Perdoa, perdoa, perdoa. Em relação à tentação, qual é o pedido? Me livra, me livra, me livra. Então são coisas distintas quando você considera nesse sentido mais específico, nesse sentido mais aprofundado. Então, quando a gente peca, o que está reservado para nós? Chegarmos diante de Deus e confessarmos o nosso pecado. Mas antes de nós pecarmos, ao sermos tentados, ao sermos oprimidos, o que é que se exige de nós? Que nós oremos. Não que Deus nos perdoe por causa dessa tentação, mas que Deus nos livre dessas tentações. Então, pelo ensino de Cristo, é claro, pelo ensino de Cristo é patente. Uma coisa é pecar, outra coisa é ser tentado. A tentação em si não é pecado, mas quando você abre a porta à tentação, aí sim, você pecou. Então, é a primeira razão, é o primeiro motivo. Mas não só isso. Se de um lado, a primeira razão, o primeiro motivo de nós asseverarmos esse ponto é o ensino de Jesus, em segundo lugar, a segunda razão, o segundo motivo é o exemplo de Cristo, o exemplo de Jesus. Cristo foi tentado, sem contudo ter pecado. Olha só que coisa interessante. Abram aí, Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Versículo 15. Olha só o que o autor aos Hebreus aqui fala em relação ao nosso Salvador. Olha só, atentem para essas palavras. Atentem para essas palavras. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Ele diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Por quê? Veja, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem o quê? Está vendo aí? Ele foi tentado, mas não pecou. Então, se tentação fosse a mesma coisa de pecado, como é que Cristo seria o Salvador dos pecadores? Se ele teria pecado, considerando que tentação fosse pecado. Não, meus irmãos, ele foi tentado, não só ali em Mateus capítulo 4, mas ao longo de toda a sua vida. E ele foi tentado nas mesmas coisas em que nós somos tentados, seja em relação à área sexual, seja em relação à cobiça, seja em relação à mentira, enfim, em todas as áreas. Por quê? Para que ele fosse o nosso Salvador perfeito, ele teria que vencer todas as tentações para nos garantir agora as condições que nós temos para lutar contra todas as tentações. Ele foi na frente, foi tentado em todas as coisas, venceu as tentações, para que hoje ele nos proporcione vitória em meio às nossas tentações.
Então, o nosso capitão foi na frente de nós, foi na nossa frente, melhor dizendo, entendeu? Garantiu a nossa vitória. E agora, baseado na sua vitória, nós temos essa convicção, nós temos essa certeza de que pela graça, confiando no seu poder, para a sua glória, nós também venceremos as tentações em nossas vidas. Aí você pode dizer, todas? Todas não. Mas a gente vai ter aqui um grande recurso, a gente vai ter aqui uma grande bênção, porque nós pecaremos, inevitavelmente nós pecaremos, mas não seremos escravos, subjugados, sujeitos ao diabo, isso não, jamais. Por quê? Por causa da vitória que nós temos em Cristo. Então, o que é que fica de lição aqui nesse ponto? O que é que fica de lição aqui nessas verdades que nós estamos considerando? Que nós, meus irmãos, minhas irmãs, não devemos sentir o peso da culpa, nós não devemos sentir o peso da vergonha ao sermos tentados ao longo da nossa vida. Às vezes acontece isso, a gente se sente culpado, a gente se sente envergonhado, porque nós fomos tentados, não necessariamente porque nós pecamos, não, muito pelo contrário. Ser submetido à tentação e sofrer por não ceder à tentação é algo positivo, é algo virtuoso. Então, demonstra a nossa resistência contra o pecado. E isto, meus irmãos, e isto, minhas irmãs, é de fundamental importância para que nós possamos desenvolver uma vida de piedade, uma vida de consagração, uma vida de santificação. Por quê? Porque se você cede rapidamente às tentações, por quê? Porque se você se encaminha rapidamente na vereda do pecado, como é que você vai desenvolver a sua vida de piedade? Então, muitas vezes, você vai ser oprimido mesmo pelas tentações. Muitas vezes você vai padecer, você vai se angustiar, você vai sofrer. Mas enquanto você não ceder a ela, graças a Deus por isso, permaneça assim, firmes ainda mais, para que assim você possa avançar, para que assim você possa crescer, para que assim você possa se firmar no caminho e no caminho da santidade. Então, se essa é uma realidade na sua vida, você luta contra determinadas tentações dentro de determinadas áreas, mas pela graça Deus está ali sustentando, pela graça Deus está ali assistindo, louve a Deus por causa disso, e permaneça assim, firme, permaneça assim, constante, e dependa ainda mais de Deus, para que você possa avançar no caminho da santidade. Então, em segundo lugar, o que é que nós queríamos ver? Essa diferenciação, essa distinção entre pecado e tentação. Então veja, a gente já definiu o que é tentação, a gente já trabalhou 3 aspectos das tentações, a gente acabou de ver a diferença entre tentação e pecado, mas aí fica a pergunta de $1 milhão: o que é que eu devo fazer? Quais atitudes que eu devo ter? Como é que eu devo combater as tentações em relação à minha vida? Quais são algumas atitudes? Quais são algumas estratégias? Quais são algumas armas que Deus me disponibiliza para que eu possa entrar nessa guerra, para que eu possa entrar nessa batalha e, pela graça de Deus, ser vitorioso? Aqui, meus irmãos, minhas irmãs, conforme nós falamos, nós separamos pelo menos 6 passos. 6 passos. Eu acho que vai dar tempo da gente ver todos, para que a gente possa assim combater as tentações. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, nunca se julgue forte demais para resistir às tentações. Nunca se julgue forte demais para resistir às tentações. Eu posso ser tentado em qualquer área, eu seguro o trampo. Não pense dessa forma não pense dessa maneira não, porque você estará dando passos firmes e largos para a sua destruição. Olha só o que a palavra de Deus diz em relação a isso. Abram aí, 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Vamos ler os versículos 11 e 12. Tem gente que é assim, né? Pega a tentação de peito aberto. Eu sou o super-homem espiritual, eu sou o super crente, comigo não tem nesse negócio não. Chegou, eu traço. Não é assim não. Tenha cuidado. Olha a advertência aqui bem clara que a gente diz, que a gente vê na palavra. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 11 e 12. É interessante porque o contexto aqui dessa passagem mostra justamente isso, né? Os privilégios espirituais que foram vivenciados pelo povo de Israel, povo de Deus, ao longo do deserto. E a gente percebe que eles acabaram
cedendo nas tentações e pecando em várias áreas, na área da cobiça, na área da idolatria, na área da imoralidade, na área da desonra a Deus, na área da murmuração. Versículos 5 a 10 você tem toda essa lista aí dos pecados que eles cometeram. Aí chegamos agora no versículo 11 e 12, e qual é o arremate que Paulo faz? Que serve de desafio para nós e de advertência. Olha só, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 11 e 12. Pegando essa linha de raciocínio, do versículo 1 até o versículo 4, os privilégios espirituais. Dos versículos 5 até o versículo 10, as tentações que eles não cederam, da cobiça, da idolatria, da imoralidade, da desonra e da murmuração. E agora o princípio, versículos 11 e 12. Olha só o que Paulo fala: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, tudo isso que aconteceu com Israel serve de lição para mim e para você, para que a gente não vá no mesmo caminho. E agora ele fala, versículo 12: aquele, pois, que pensa está em pé, veja que não caia. Que pensa que está em pé, que pensa que resiste, que pensa que é forte, que pensa que pode combater por ele mesmo as tentações. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, nós somos frágeis, e a gente precisa de algo mais que não está em nós, para que a gente possa vencer as tentações nas nossas vidas. Então, em primeiro lugar, não seja tomado pelo orgulho. Em primeiro lugar, não seja tomado pela soberba, de você pensar que em você tem a força, a resistência para não cair em tentação. Mas aí você fica a se perguntar: sim, beleza, eu tomo consciência disso, não tenho força, não tenho resistência para poder lidar com a tentação por mim mesmo, pela minha própria capacidade. Então, o que é que eu devo fazer? Aí você tem um outro passo que você deve dar. Tenha consciência que Deus vai dar sempre um escape à sua tentação. Tenha consciência que Deus, Ele vai dar um escape à sua tentação. Olha só o que diz no versículo seguinte, versículo 13. Olha só. Ele falou, no versículo 12, aquele que pensa que está em pé, cuidado que não caia. Versículo 13, eu acho lindo esse texto. Ele diz o seguinte, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Todas as tentações que nos vêm são humanas, são resistíveis, vamos assim dizer. Mas Deus é fiel, veja, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Está vendo aí? Ninguém é tentado com aquilo que é mais forte do que ele. Não, pelo contrário, juntamente com a tentação, veja, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, Deus dá sempre um escape às nossas tentações, quando nós não nos orgulhamos, quando nós não ficamos soberbos, e quando a gente depende da sua graça para isso. E isso já nos leva a uma pergunta seguinte: mas na prática, o que é que eu devo fazer? Na prática, o que é que eu devo realizar para que assim a graça de Deus me assista e eu possa resistir às tentações, eu possa sobressair diante das tentações? E aí você vai ver aqui o terceiro passo que você deve dar. Qual é o passo? Vigie e ore para não ser tentado. Vigie e ore para resistir à tentação. Olha só o que Cristo nos ensina lá no Getsemane, Mateus 26, versículo 41, texto conhecidíssimo nosso, Mateus 26, versículo 41. É como diz o hino, os salmos e hinos: vigie e ora, o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Veja, Mateus 26, versículo 41. Olha só o que Cristo fez. Olha só o que Ele nos ensina. No caso, ensinou aos discípulos e também nos ensina hoje. Ele falou, Mateus 26, 41: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, a oração é o meio pelo qual
Deus fortalece o nosso homem interior. A oração é o meio pelo qual Deus fortalece o nosso homem interior. Para quê? Para que nós possamos resistir às tentações. Cristo, o nosso Salvador, ele usou esse recurso. Aqui em Mateus capítulo 26, ele está no Getsemane. Ele sabia que seria preso. Ele sabia que iria sofrer, padecer na mão das pessoas. Ele sabia que iria morrer, substituindo assim o nosso lugar na ira de Deus. E diante daquele quadro terrível, daquela angústia profunda que ele sentia, já tendo consciência de tudo aquilo que iria ocorrer na sua vida, para que ele não se demovesse daquele propósito, daquela atitude de seguir adiante, o que é que ele faz? Ele ora, meus irmãos. Ele busca a Deus. Ele clama ao Senhor. E ele era o Deus encarnado, o próprio Filho de Deus. Se ele usou esse recurso para vencer a tentação, o que é que você espera que você vai fazer para também vencer a tentação? É oração, meus irmãos. É oração. Oração individual, oração pública, oração nas nossas devocionais, sejam privadas, sejam familiares, mas também nas nossas devoções em relação à igreja como corpo de Cristo. E aqui para nós, eu estava preparando esse estudo e fiquei pensando, a julgar pela participação que a gente tem nas nossas reuniões públicas de oração, a conclusão a que eu cheguei é que a gente não é tentado, não. Está tudo uma beleza para as nossas vidas. Por que não vem ninguém orar? Ou vem poucas pessoas orar? Então, a gente deve viver uma vida, tentação não vem. O diabo está da nossa porta para fora. Ele não chega na nossa vida não, entendeu? Somos muito poderosos, porque eu nem preciso. Eu nem vou para a igreja. Não vou para a igreja na sexta-feira, quando tem oração com os irmãos. Não vou para a igreja no sábado pela manhã, que também tem oração com os irmãos. Não vou para a igreja enquanto tem horas na terça-feira à tarde, porque eu não sou tentado. A visão que eu tive foi essa. Porque se Cristo disse que para vencer as tentações precisamos orar, aqui para nós, será que nós estamos no nível de vida de oração suficiente para resistir às tentações? Cada um responda para si mesmo. Cada um responda para si mesmo. Então veja, nunca se julgue forte demais para vencer as tentações. Entenda que sempre haverá um escape que Deus vai providenciar para que você possa triunfar diante das tentações. Vigie e ore para que você não seja tentado e confronte o seu pecado, a sua tentação, melhor dizendo, com as Escrituras. Confronte a sua tentação com as Escrituras. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui nós temos um remédio de grande utilidade contra as tentações. Porque o que acontece? As tentações vêm contra nós, nos incitando a desobedecer a palavra. Então, quanto mais nós temos consciência da palavra, quanto mais nós sabemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida, nós entendemos que aquele caminho oferecido pela tentação é errado, e aí a gente vai de encontro a esse caminho. Não, esse caminho eu não vou seguir, porque a palavra me dá subsídio, a palavra me dá recurso para dizer não, porque esse não é o caminho que Deus ele propõe para mim, então eu vou dizer não. E é interessante, porque o próprio Cristo fez uso desse recurso. Conforme nós observamos no ponto anterior, ele nos ensinou a vigiar e orar, porque ele também vigiou e orou. E diante das tentações às quais ele foi submetido, principalmente aquelas que nós encontramos em Mateus capítulo 4, também ele usou das Escrituras para poder vencer o tentador. Voltem aí mais uma vez, Mateus capítulo 4. Olha só, tem tudo na Bíblia, meus irmãos, tem tudo na Bíblia. O Evangelho dá resposta para tudo. Olha só que coisa maravilhosa. Mateus capítulo 4. Veja, que ele foi tentado a satisfazer a sua carne, ele foi tentado a satisfazer os seus olhos, ele foi tentado a satisfazer o seu ego. E como foi que Cristo contra-atacou cada uma dessas investidas que o diabo colocou na sua vida? Como? Ele usou a palavra, ele usou as Escrituras, ele usou a Bíblia Sagrada. Então é assim que a gente deve fazer. O diabo vem, mas a gente vai contra ele, contra a palavra. Que ele venha com o seu trem carregado de demônio, que a gente vai com a verdade da palavra de Deus, e a gente vai ver quem vai prevalecer. Então olha só, Mateus capítulo 4, versículo 4. Ao ser tentado para satisfazer a sua carne, olha só o que Cristo disse. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Cristo está dizendo: você quer que eu satisfaça a minha carne, mas eu me satisfaço não em coisas materiais, eu me satisfaço em Deus, porque assim diz a sua palavra. Não vou ceder essa tentação, não vou transformar as pedras em pães, não, porque a palavra diz que a minha satisfação está em Deus, e não naquilo que promove satisfação à minha carne. Usou a palavra. Mais adiante, versículo 7: diante da investida, para que ele satisfizesse os seus olhos. Olha só o que Cristo responde, versículo 7. E olha que nesse caso aqui o diabo usou até a palavra, né? O bicho é ousado. Veja, versículo 7: respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Por mais que seja bonito eu saltar aqui do pilato do templo, os anjos me susterem, mas eu não devo tentar a Deus, eu não vou por esse caminho. Por mais que você esteja me incitando a satisfazer a minha visão, os meus olhos, eu não vou, porque isso é contrário à vontade de Deus, isso é contrário à vontade do Senhor. E por fim o versículo 9: quando lhe foi dado todos os reinos da terra, pelo menos prometido, né? Para que ele se orgulhasse com isso. Olha só o que ele vai responder, versículo 10, melhor dizendo, ele disse: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então eu vou cultuar somente a Deus, eu vou me sujeitar somente a Deus, e não vou querer as esmolas que o diabo me dá, não, muito pelo contrário, mas eu vou me satisfazer em Deus e adorar somente a Deus. Então, meus irmãos, é assim que a gente usa a palavra, para contra-atacar as investidas do diabo contra a nossa alma. Então veja, conforme nós estamos considerando, não se julgue forte demais para vencer as tentações, sempre haverá um escape para você resistir às tentações. Vigie e ore para não cair em tentação, confronte a tentação com as escrituras, e em quinto lugar, escolha as armas certas contra as tentações. Escolha as armas certas contra as tentações. Então, para cada tentação que a gente enfrenta na nossa vida, nós devemos ter uma postura diferenciada, para que assim a gente possa vencê-las, para que assim nós possamos vencer. A primeira atitude que nós devemos ter: resistir. Existem determinadas situações que a gente deve resistir de pronto à tentação. Não. Olha só o que Tiago fala, lá no capítulo 4, versículo 7. Abram aí, Tiago capítulo 4. Então, se uma pessoa chega e lhe seduz, né, para ir no caminho do erro, o que é que você deve fazer? Não. Você está lá na sua empresa, ou você está lá no seu emprego, e chega alguém lhe incitando a agir de maneira desonesta, o que é que você deve fazer? Ficar discutindo com ele sobre honestidade moral? Não. Diga logo não e pronto, entendeu? Arrete Satanás. E é assim que a gente deve fazer. Olha só o que diz aqui Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago 4, 7. Tem hora que você tem que ser curto e grosso. Tem que ser, porque o diabo é astuto. Então, se você ficar com um corpo mole, ele sobe nas suas costas. Então, veja, Tiago 4, versículo 7. Sujeitavos, portanto, a Deus, veja, mas resistir ao diabo, ele vai fazer o quê? Não dialogue com o diabo. Não e não. Dê as costas e vai embora. Resista. Então não vá conversar com ele, como foi conversar, terminou sendo enrolada, e aí o negócio virou bagunça. Então há pecados que você tem que resistir logo de pronto. Não e não. Em segundo lugar, há tentações que a gente deve evitar. Fugindo delas. Olha só o que nós temos aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Tem muitos textos aqui, mas não vai dar tempo não, já deu o primeiro toque. Eu vou resumir aqui esse ponto. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Então, evite. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Olha só o que Paulo diz aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Simplesmente ele fala isso: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Então, se você está assim ali tentado, seduzido, não tente se envolver com aquilo ali, não. Fuja. Aqui é igual aquelas situações, né? Muitas vezes você tem ali
de trabalhar com uma determinada pessoa, e às vezes, por uma questão até de bondade, o diabo é muito astuto nesse negócio, e você vai se relacionando com aquela pessoa, às vezes tem uma oportunidade de levá-la para casa ou passar perto da casa, sexos opostos, entendeu? Sexos opostos. E é o que acontece, vai uma vez, vai duas, vai três, vai quatro, quando vê o desmantelo está feito. Conversou e aí vem aquele negócio, Satanás coloca os desejos no nosso coração, a gente vai pensando diferente. Então evite a aparência do mal. A Bíblia diz que você não deve nem fazer o mal, e você deve evitar a aparência do mal. Quantos ministérios foram abaixo porque os pastores não lidaram com isso aí de maneira correta? Às vezes com uma disposição de bondade, talvez, não vou julgar o coração de ninguém, mas deram brecha para que Satanás pudesse agir, pudesse passar uma determinada imagem, e aí a bagaceira estava feita. Então evite. Se isso vai promover desonra ao nome de Deus, se isso vai dar porta para que você caia em pecado, fuja. Eu me lembro aqui de José do Egito, estava lá na casa de seu patrão, sendo seduzido diariamente pela sua patroa, e aí chegou aquele ponto de tanto dizer não, ela se agarrou com ele, tirou a sua roupa. O que foi que José fez? Foi embora. Como dizia o pastor de Nessi, operação José do Egito. Então, meu irmão, não vá não, corra, não fique não. Se você ficar, você vai boiar, entendeu? Não fique não. Então evite, vai embora. Determinados ambientes acontece muito, né? Às vezes você é convidado para determinadas comemorações, quando você chega lá, é aquela bagunça, entendeu? Bebida, música mundana. Meu irmão, não entre não, vai embora. Vai fazer o que ali? Ah, por causa de consideração nada. Eu devo ter consideração a meu Deus, entendeu? Então, se a pessoa me chama para um ambiente e aquele ambiente não é propício a mim, aquele ambiente não vai cooperar para a minha vida espiritual, meu nome é tchau. Acabou-se. Eu sou chato? A gente tem que ser chato. Tem que ser um inconveniente, tem que ser politicamente incorreto para a gente poder servir a Deus. Isso é ser radical, é ser na raiz. Então, evite. E há determinadas situações, tentações que você deve reverter. Aquele negócio que eu gosto sempre de falar: faça de limão uma limonada. Então muitas vezes você é tentado numa determinada área, reverta, e daquele pecado gera uma virtude. Olha só o que Paulo fala acerca disso. Abram aí 1 Timóteo capítulo 6. Hoje eu vou passar um pouquinho do tempo, viu, meus irmãos? Mas eu tenho que dar minha mensagem aqui, porque talvez a gente não tenha outra oportunidade de ver isso novo não. 1 Timóteo, isso é a quinta ainda. É porque se subdivide em 3 pontos, né? Escolha a arma certa para combater as tentações: resistência, evitar e reverter. Ok? Então vamos lá. 1 Timóteo capítulo 6. Esse negócio é o cão mesmo, né? Quando a gente chega na universidade, então, meu amigo, o inferno desce para aquele lugar ali, porque não é brincadeira não. O que você tem ali de tentação em todas as áreas, entendeu? Não é fácil. Se você não tiver uma atitude resistente no início, se você abrir a guarda, aí acabou mesmo. Então veja, como é, Marlene? Tem que orar mesmo, Marlene, muito. O negócio é bagunçado. Meu tempo já era, imagino hoje. Olha só, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10, depois 17 até o versículo 19. Olha só o que diz aqui, ó. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então qual é a tentação aqui? O apego às coisas materiais, cobiça, ganância, pecado, entendeu? Então às vezes a gente é tentado para isso. Eu tenho que trabalhar, que se exploda a igreja, porque eu não vou ter tempo para ela, entendeu? Eu tenho que ter tempo para os meus negócios, para os meus empreendimentos, para os meus estudos, para os meus sonhos. E aí, o que é que a gente deve fazer? Aqui no caso a cobiça, o que é que a gente deve fazer? A gente deve reverter essa tentação em uma virtude. Qual é a mudança aqui? Versículo 17: exorta aos ricos, aquelas pessoas gananciosas do presente século, que não sejam orgulhosos, nem deposita a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus,
que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Versículo 18: que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, ao invés de você ser cobiçoso, você ser tentado pela sua cobiça, seja generoso, entendeu? Reverta a tentação em uma virtude. Então, se eu sou tentado a ser cobiçoso, que eu possa procurar a partir daquilo ali, a ser generoso. Então, como eu falei, do limão faça uma limonada. Então, escolha a arma certa para lutar contra as tentações, resistindo, evitando e revertendo. E, em sexto lugar, cuidado com as influências que podem tentar você. Cuidado com as influências que podem tentar você. O irmão me disse uma frase que eu não esqueci jamais. Ele disse o seguinte: quem anda com aleijado, com 3 dias manqueja. Por quê? Porque a associação, ela gera assimilação. A associação, ela gera associação. Então, se você se relaciona muito proximamente, muito constantemente, de pessoas que não honram a Deus, de pessoas que não respeitam a Deus, de pessoas que falam palavrão, de pessoas envolvidas em prostituição, em bebida, em vício, o que é que você vai esperar ser depois de um tempo? Igual a ela. É assim, meus irmãos, porque nós temos a tendência de sermos puxados para o mal e não de influenciarmos com o nosso bem. E quem fala isso é a palavra. Olha só o que diz aí, ó, Provérbios 13, 20. Vou ler só esse texto, que a gente já estourou todo o tempo nessa manhã. Provérbios 13, 20. Olha só o que diz aqui a palavra: cuidado com as más companhias, cuidado com as más companhias. Eu tinha um tio-avô que dizia que me dizes com que tu andas, que eu direis quem tu... Pronto, todo mundo já sabe isso, né? É assim. Veja, Provérbios capítulo 13, versículo 20. Olha só: quem anda com os sábios será, mas o companheiro dos insensatos se tornará o quê? Não tem o que fazer, meus irmãos. É uma regra, é um princípio. Não tem o que fazer. Então, ó, 6 passos que nós devemos dar aqui contra as tentações. Fechando, para vencer a tentação é preciso um tipo de fé como a fé de Moisés. Lá em Hebreus capítulo 11, versículos 24 até o versículo 27, é dito que Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus a usufruir dos desejos, dos prazeres transitórios do pecado. Então, vencer a tentação é isso, é você fazer um cálculo. Se eu ceder à tentação e ir por esse caminho, qual vai ser o resultado da minha vida? Vai ser bom ou vai ser ruim? Se for bom, siga. Mas se for ruim, segundo as Escrituras, abandone, deixe. Por quê? Porque isso é prejudicial, extremamente prejudicial para as nossas vidas. Estão lembrados de Marco Antônio, que a gente começou a falar acerca dele na introdução da nossa lição? Alguém que cedia rapidamente às tentações. Foi o que aconteceu com Marco Antônio. Era um jovem promissor. Foi o que aconteceu. Ele acabou se apaixonando por Cleópatra, todo mundo sabe, né, do livro de história, e acabou adulterando com ela. Como consequência, esse relacionamento lhe custou esposa, lhe custou filhos e a possibilidade de ser um imperador romano. Pensa numa troca que ele fez. Então, qual foi o fim da sua vida? Ele acabou se suicidando, se atirando contra a sua própria espada, morrendo. Por quê? Porque ele cedeu às tentações. Então, a tentação, irmãos e irmãs, ela é capaz de destruir homens e mulheres. Mas para que isso não aconteça, o que é que a gente deve fazer? Ande no Espírito e jamais você vai satisfazer as concupiscências da carne, e combata as tentações pela graça e com o objetivo da glória de Deus. Que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.